assim é conseguido. Eu escolhi um texto da Palavra de Deus que está no primeiro livro do profeta Samuel e no primeiro capítulo. É uma passagem clássica, bem conhecida, da história de Ana. Neste primeiro capítulo, a partir do versículo 9, e a palavra de Deus aqui fala sobre a oração que ela fez e o voto que ela também fez. Ela fez a oração a Deus e fez um voto a Deus. Novamente, pastor, a passagem? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 também, primeiro capítulo, e o versículo é o 9 em diante. Eu vou pedir alguém que marque o tempo. E pastor conversa muito, sabe? Eu lembrei de um casamento que foi um padre, né? Pastor, padre, sacerdote que conversa até dizer chega. Então, vamos marcar um tempo aí, para me parar aí. 5 para as 9. É muito tempo, não, a gente tem muita gente Ah, para não, tem participar um ainda. para cantar. Deixa eu ver. 15 para as 9 para ele cantar. Tá. E só vai ser vocês dois agora. É. E ele estava celebrando um matrimônio, esse padre, eu vi isso, quando após a prédica, ele se dirigiu aos noivos no altar, e disse assim, agora com vocês, porque eu já falei demais. E em um breve silêncio, ele foi quebrado, rompido pela voz de uma criança lá no meio do povo. Você viu? Falou mesmo. Eu ri demais. A criança gritou de lá, falou mesmo. Se a gente quer saber a verdade, pergunta para a criança, né? E a criança vai falar mesmo. Foi igual o menino daqui de Conquista, né? Que o padre batizou e foi o menino todo e ele usou umas palavras lá do mundo e falou, não sabe batizar não, ele me molhou todo. Deu banho no menino. Essa história eu não vi, não. Engraçado, mas só As mulheres aqui, quando terminar de produzir, não pergunta para o esposo, não, pergunta para o filhinho, bebê, amor, mamãe está linda, ele vai dizer, está mesmo. Então Ana, ela fez uma oração e também fez um voto a Deus. Versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam. Porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial.
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Amém. Deus aplique sua palavra no nosso coração. Eu quero, antes de discorrer sobre essa experiência de Ana e esse testemunho dela, falar de 3 personagens bíblicos que fizeram oração a Deus e Deus ouviu a oração. No entanto, não respondeu de forma favorável ao que a oração foi feita. Eu sei que há aqueles que oram e falam com Deus e Deus responde imediatamente. Aqueles que Deus demora mais um pouco e aqueles que Deus demora mais ainda e aqueles que Deus nunca responde. Mas eu quero falar desses 3 personagens. Um deles é Moisés, o outro é o apóstolo Paulo e o outro é Jesus Cristo. O primeiro, que é Moisés, nós sabemos que Moisés tirou o povo do Egito e levou para a terra de Canaã. Mas ele tinha um desejo de entrar na terra e pisar lá dentro da terra. Ter o prazer de vivenciar essa experiência. Agora imagine uma pessoa que quando Deus chamou, estava com 80 anos de idade, e ele passou 40 anos carregando aquele povo, conduzindo aquele povo pelo deserto, e agora, o momento mais importante, né, que é entrar na terra que Deus havia prometido, e Deus disse que não ia realmente permitir que ele adentrasse a terra. Então ele conta aqui, em Deuteronômio, no capítulo 3, versículo 25, que ele orou, né? Ele diz assim: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vocês, por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fale mais nisso. Então nos é informado que ele já vinha insistindo com Deus naquele pedido. E Deus então deu um basta. Ó, não me fala mais nisso. É como quando a mãe fala com o filho: ó, parou, não me fale mais nisso. Então acabou. Encerrou aí, ele não podia mais pedir, porque Deus estava resoluto em não atender o pedido dele. Agora, quantas vezes ele pediu, a Bíblia não diz. Mas que ele insistiu, ele insistiu. E quem é Moisés? O servo de Deus, que Deus inclusive demonstra ao longo de toda a história que ele narra, que Deus o amava. Teve um momento que ele quis ver Deus, a face de Deus, Deus: homem nenhum verá a minha face e viverá, mas farei passar toda a minha bondade diante de ti. Deus fez essa promessa e isso se cumpriu na vida de Moisés. Moisés era amigo de Deus, mas Deus disse um não para Moisés. O outro, o apóstolo Paulo, você já recebeu um não de Deus? É. Esse aqui recebeu um não. O apóstolo Paulo, ele fala que ele foi elevado até os céus. Ele fala assim, na experiência dele: ó, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu vi coisas e ouvi coisas inefáveis. Coisas que ao homem não é digno de proferir nem mostrar. Ele teve essa experiência quando ele foi elevado até os céus. Ele diz que nessa experiência, Deus colocou
um espinho na carne dele para ele não se gloriar das revelações que ele teve quando ele chegou até os céus. E ele não dá muito detalhes sobre esse espinho na carne, mas ele fala assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. A gente entende que então havia uma opressão sobre ele, uma ação direta do inferno sobre a vida dele. O inimigo oprimindo ele. Porque é diferente opressão de possessão. Tá? Possessão é dentro. O espírito maligno entra e toma conta da mente. A pessoa não é mais senhor de si. É tanto que quando ela é liberta daquele espírito maligno, ela não sabe o que aconteceu. Ela não sabe o que se passou ali. E a opressão, até o Filho de Deus pode sofrer. O inimigo pode oprimir por fora. A opressão é por fora. Então traz várias reações no corpo, nas emoções. E aquele que tem esse tipo de experiência sabe o que eu estou dizendo. Mas talvez esse espinho na carne seja algo muito mais forte ainda. Aí ele fala assim no versículo 8, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 8, ele fala assim: por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, afastasse aquele espírito maligno da vida dele. Aquele que ele intitula como espinho na carne. E ele diz assim: então ele me disse, Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então ele teve que aprender a conviver com aquilo, para ele não se exaltar. Então, às vezes Deus nos deixa no deserto da vida, por um tempo, ou até a morte, para que a gente aprenda, então, que é Deus que controla a nossa vida, que dirige a nossa vida. E Ele quer o melhor para nós. Então, não foi atendido. Não foi atendido Moisés, não foi atendido agora o apóstolo Paulo. E agora, Jesus Cristo está no Getsemane, é véspera da sexta-feira santa, ele vai morrer, ele sabe disso. Ele sabendo que o discípulo que o havia de trair iria conduzir a turma lá para o jardim do Getsemane, ele foi para lá. Ele se dirigiu para um lugar onde ele ia ser preso, e ele sabia disso. Ele mesmo disse: a minha vida, né, eu a dou para tornar reavê-la. Mas naquele momento em que as densas trevas desceu ali no Getsemane, e o inimigo ali se fez presente, diz a palavra de Deus aqui em Lucas, no capítulo 22, que ele suou, o suor misturou com gotas de sangue. O sangue caía do rosto dele, caía do corpo dele. Tamanha foi a angústia, tamanha foi a aflição. Ele disse assim: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo, orai, vigiai. Aí o texto aqui de Lucas diz no versículo 42, desse capítulo 22, versículo 41, né? Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Se humilhou mesmo, né? Se ajoelhou.
prostrou no chão. Um tiro de pedra, 20 a 30 metros de distância dos discípulos. Fiquem aqui, orai. E ele adiantou mais 20, 30 metros, aqui na piscina. E lá ele se prostrou e orou. E diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Que cálice era esse? Era a cruz. Eu não quero beber esse cálice. Mas faça a tua vontade. Ele se submeteu a Deus. Se sujeitou a Deus. Foi obediente, como diz a Escritura. Obediente até a morte e morte de cruz. Deus respondeu favorável? Falou, não, filho, eu vou fazer o seguinte, vou tirar você daí e ninguém vai lhe pegar e ninguém vai lhe matar. Não. Deus não atendeu conforme o que ele desejava. Mas, no entanto, ele se colocou à disposição de Deus. Mas a Bíblia diz, no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Pronto, apareceu um ser angelical. Para estar ao lado dele e fortalecer ele para aquele momento. Então tem momento que a gente vai passar mesmo. Vai doer, vai ser terrível, né? Difícil, mas Deus não nos vai deixar sozinhos. Vai estar conosco. Então é assim que ele faz. Às vezes é enfermidade, às vezes é problemas judiciais, problemas financeiros, mas ele vai estar ao nosso lado. Deus não nos abandona. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos leva para pastos verdejantes, nos faz repousar em pastos verdejantes e nos leva para junto das águas de descanso, refrigera a nossa alma. Amém. Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do nome dele. Então repete comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Esse salmo ainda diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Isso está se cumprindo e se cumprirá até o fim da nossa vida. Glória a Deus. Mas ele não teve o que queria. Que aquele cálice ele não bebesse. Mas ela estava ali humilhada, porque diz a palavra que uma rival era permitido, né? Naquela cultura, até hoje também é permitido, que um homem possa ter mais de uma mulher. E estava lá Eucana, esposo dela, ela era esposa e ele tinha outra esposa. Mas diz que ele amava mais ela do que a outra esposa. Eu tenho outros exemplos bíblicos assim, não quero me delongar não, mas quem conhece a história sabe. O que eu vejo de interessante é que ele diz assim, versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Todas aqui são mãe? Acho que sim. Com exceção de Sara, né? Só Sara. Sara vai ser mãe. Maravilha. Sara é filhinha, é a promessa. Aqui é o cumprimento da promessa. Então por que chora, Ana? E por que não come? E por que está de coração triste? Cara, ele faz esse tanto de pergunta, mas ele está morrendo de saber o que é. Tadinha. Porque a última pergunta, ele não te sou melhor do que 10 filhos? Coitado, ele Imagina. quer consolar a Ana, né?
homem, tu é meu marido, tu não é meu filho. Né? Tem que responder assim, tu é meu marido, tu não é meu filho. Então o prazer de ser mãe, eu não sei o que a gente não sabe disso. A gente, na verdade, é um pai, né? Não a mãe. E ela queria realmente tirar essa vergonha dela. Se isso já era tão difícil para a mulher nesse contexto, né, dessa cultura, agora imagine uma mulher rival, rindo de você dia após dia, zombando de você. Diz no versículo 6, a sua rival provocava excessivamente. Excessivamente. Não é uma vez ou outra, não. Ela fazia de tudo para ver aquela mulher triste. O que ela podia fazer, ela fazia. O nome dessa mulher é Penina. Diz o versículo 4, no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher. É o nome dessa senhora. Penina. A sua mulher. E a todos os seus filhos e filhas. Ela tinha filhos e filhas. E Ana não tinha nada. Nenhum filho, nenhuma filha. Então ela resolveu orar. Eu penso que ela já orava. Que ela já fazia oração a Deus. Porque diz a palavra de Deus aqui no versículo 7 que assim ele fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então, de ano em ano, ela subia à casa de Deus. Eu acho muito difícil ela ir na casa de Deus e não orar. Alguém vai aqui na casa de Deus e não ora? Eu acho que todo mundo ora, né? Mas se você vai na casa de Deus e você vai fazer uma oração, você vai pedir o quê? O que você deseja, né? Então, o que ela desejava? Um filho. E ela fazia oração de ano em ano, assim eu entendo. Que ela orava todos os anos, quando ela ia na casa de Deus, ela orava e fazia o pedido a Deus. Deus respondia? Não. Mas ela tomou uma decisão. Uma decisão que, assim, sabe, é de encher os nossos olhos. É de, assim, deixar nosso coração arrebatado pelo testemunho que nós vemos dessa mulher. Ela fez um voto. Ela falou, ela faz o seguinte, pai, tu me dá. E eu vou prometer, eu te devolvo. Eu quero só tirar essa vergonha, essa humilhação que eu passo. Mas me dá esse filho. E eu vou te dar ele por todos os dias. Vou devolver para ti. Então nós conhecemos a história, né? Deus deu e ela devolveu. Diz a palavra de Deus que ela amamentou a criança até quando terminou de amamentar, mas ela devolveu. Ficou com ela até terminar o tempo de mama. Se fosse minha esposa, ela ia devolver uma semana depois. Porque ela não amamentou. Porque não aguentou. Aí ela, arruma um leite aí e vamos fazer uma mamadeira para esse menino. Me manda logo, né? Eu não estou aguentando esse menino. Leite tinha, mas os meninos eram gulosos. Puxava leite com fome, né? Feito um bicho, uma onça. Então, diz assim a tradição bíblica, que não está no texto, que pelo menos dos 3 aos 4 anos ele terminou de amamentar. Aí ela ligou, né? Diz alguns que é bem possível que ela amamentou até os 4 aos 5 anos, por aí, né? E teve ele com ela até aí. Então ela levou e entregou no templo. E ele ficou lá, ele cresceu lá, se tornou homem, né? Até constituiu família, né? Casou, teve filhos, mas ele ficou sacerdote de Deus desde criança, servindo ao Senhor. Então eu quero concluir dizendo o seguinte, sabe? A gente pode estar fazendo a oração e não ter resposta dela.
como é o caso de Ana. Mas pode ser que a gente esteja fazendo a oração de forma errada. A gente tem que impactar a situação. Sermos mais radicais na oração. Porque experiência de oração, cada um tem a sua. Certo? Eu estava na casa de uma amiga aqui, de vizinha do condomínio, Joilma, o nome dela. Ela falou, minha senhora, eu tenho uma jaca aí. O senhor gosta de jaca? Eu falei, gosto. Se não, ela toma a jaca. Eu agradeci, levei para casa. Eu falei, eu vou comer essa jaca hoje. Né? E se deixar, eu como sozinho. Viu? Vai lá. Não gosto muito não, mas eu como sozinho, beleza. E aí, a minha abençoada e minha filha falou assim, não, primeiro vai dar o antimofo no teto, que choveu, né, uns dias atrás e ficou tudo escuro, tudo preto. Eu não creio que só foi na minha casa, né? Aqui no Alfa ninguém teve problema de mofo, não. Só foi a minha casa, mas eu lixei, limpei tudo e passei o antimofo. Mas já era tarde, eu falei, amanhã cedo. Chegou no outro dia cedo, acordei, primeiro que todo mundo, fui lá. Quem bem sabe é Deise, que Deise trazia lá da roça dela. Olha aqui, ó, pastor, uma jaquinha. E ela já tirava os gomos tudo, já no jeito. Eu falei, eita, tirava, enchia a boca d'água. Aí eu olhei para aquela jaca e falei, agora. Quando eu abri, não tinha um baco daquele que prestasse. Fiquei tudo de água na boca, eu falei, oh meu Deus. Ficou só no cheiro. Fiquei na vontade, peguei para viajar pelo bicho. No dia seguinte, acho que Deus viu a minha tristeza pelaquela jaca. Pela manhã eu estava sentado no sofá e esse povo tudo dormindo, aí a campainha tocou. Quando eu abri, foi um irmão da rua C, um amigo, né, na verdade, que ele não é evangélico. E ele parou na porta, deixou ainda o motor ligado e a porta aberta, ele veio só trazer para mim. O que ele estava na mão? Uma jaca. Uma jaca, né? Respondeu Eu falei, meu amigo, tu está aqui porque Deus mandou, criatura. Vou com pressa, pastor. Até logo, eu falei, vai na bênção. Olhei assim, falei, meu pai, meu Deus, né? Tu me respondeu logo, rapidinho, no dia seguinte, né? Mas o que é uma jaca, irmão? Não é nada. Pode viver sem jaca, né? O que é um filho? Né? Pode viver sem filho, né? É um Deus que nos contempla e nos quer ver felizes. Até nas mínimas coisas. De uma jaca até um filho. Né? De qualquer coisa simples que você precisa, de uma agulha até uma casa. De um namorado até um marido. De uma bicicleta até um carro, né, Giovanni? Uhum. Deus é um Deus que nos ama e nos quer ver felizes. Eu penso que a gente precisa, às vezes, pensar como estamos orando. Eu sei que as experiências que nós temos, elas por si já falam ao nosso coração. Nós estávamos desejosos em vender uma casa, uma propriedade que a gente tinha. E a gente pegou a escritura da casa, eu e a minha esposa, Tereza, a gente colocava diante de Deus, e falava, meu Deus, manda um comprador para essa casa. E não vinha um comprador. Todas as semanas a gente pegava essa escritura, pai, manda um comprador para essa casa, não aparecia. Aí até que um dia, quando acordamos, na verdade ela acordou primeiro que eu, me chamou e falou, o que está escrito em Gálatas 6:8, não sei se foi Gálatas ou Efésios 6:8. Eu falei, eu não estou lembrando aqui, não, deixa eu abrir a Bíblia. Aí lá estava escrito assim, ó, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então não adiantava, né? A gente tentar persuadir a Deus, convencer Deus a fazer o que a gente queria. Então ele estava deixando claro, olha,
não vem de mim. Pegamos a escritura, botamos dentro da gaveta e fechamos. Passado anos, nós nem lembrávamos mais disso, né, desse desejo que a gente tinha de vender a propriedade. E nós estávamos aqui de férias. Era um domingo e na segunda-feira nós íamos pegar o carro de volta para a Paraíba. Ia retornar para a cidade que nós estávamos morando e a igreja que nós estávamos pastoreando lá. Era domingo pela manhã, bateu, eu estava na casa da minha mãe. E a gente dormia lá quando vinha de férias. Aí bateu esse senhor na porta, perguntou por nós. Ele falou assim, tem uma propriedade lá no próximo à rodoviária de vocês, que era um restaurante. Tem sim. Olha, não tinha mais placa. Né? Fazia anos que não tinha placa nenhuma lá, vende-se. Ele falou bem assim, eu queria conversar com vocês para comprar a propriedade. A gente falou assim, a gente pode ir lá, não, eu não quero ir lá, que você vai lá comigo, não, eu quero comprar a propriedade. Falei, mas a gente não tem nem como ver isso, porque amanhã cedo a gente vai viajar. Ele falou, não tem alguém para vocês deixar isso para resolver, não? Ele já estava decidido em comprar a propriedade. Aí entramos em contato com uma advogada, amiga da gente, da igreja. Ele falou, assim, a gente vai passar aí, deixar a documentação e você resolve isso que eu resolvo. Aí a gente passou para ele o telefone e eu falei, será que ele vai lá mesmo? O homem não foi no outro dia de manhã, atrás da advogada. Na semana inteira resolvendo a questão da papelada e fechou o negócio. A advogada depositou o dinheiro na nossa conta. Quando a gente menos estava esperando, quando a gente nem insistia com Deus, Deus realizou a nossa vontade e nós viemos entender depois por que foi naquele momento. Então eu quero concluir dizendo para você a mesma palavra de Jesus, quando ele disse para os discípulos quando estava lavando os pés dele. Quando Pedro até não quis que ele lavasse os pés. E essa também é uma palavra ao teu coração nesta noite. E Deus manda te dizer, o que faço hoje não compreendes. Compreender-o-ás amanhã. Amém. Depois você vai compreender e vai estar muito grato a Deus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, Jesus abençoe a tua vida. Amém. Amém.